Em Portugal gastaram-se 21 mil milhões de euros em fundos comunitários em 7 anos. Que resultados é que isso trouxe à nossa economia? Quer dizer, nós temos tido, desde que em 1986 entramos de pleno completamente na União Europeia, temos tido sistematicamente acesso a fundos estruturais para, de alguma maneira, acelerar a nossa convergência, isto é, reduzir as desigualdades no seio da União Europeia e permitir uma base homogénea para políticas públicas centradas no essencial, fazer face aos problemas do envelhecimento da população, fazer face aos problemas da transformação da relação com o ambiente, fazer face aos problemas de criar riqueza de forma mais inteligente e mais forte e distribuí-la melhor. Os 21 mil milhões atuais têm que ser avaliados, ainda não foram, portanto eu não posso dizer. Como avaliei tudo o que está para trás, basicamente nós temos tido, digamos, uma situação de copo meio cheio, copo meio vazio, do ponto de vista da avaliação. Temos feito algumas coisas muito bem feitas, outras mal feitas, outras nem tanto. A situação da sociedade e da economia portuguesa é muito mais favorável agora do que era, mas as vulnerabilidades e os riscos aumentaram porque o mundo não ficou quieto. E, portanto, no mundo global, num mundo onde é cada vez mais importante a lógica dos serviços, a lógica do capital humano, a lógica da diferenciação, a lógica do que nós chamamos intangível, isto é, as componentes dos bens e dos serviços que não são imediatamente físicas. Isto tem que ver com o desenvolvimento, tem que ver com a cultura, tem que ver com a criatividade. Neste mundo, nós temos que ser capazes de confiar mais na dinâmica da economia, na dinâmica dos mercados bem regulados, bem organizados, para poderem ser eficientes e justos, e, sobretudo, no estabelecimento de políticas públicas estratégicas que orientem a utilização dos fundos. O que nós podemos fazer de pior é disseminar os fundos por toda a economia, porque os fundos estruturais são para mudar a face da estrutura da economia portuguesa e, portanto, temos de ter ideias certas, ideias robustas, para fazer bem, e não fazer de qualquer maneira, aquilo que transforma a economia. Em que sentido? No sentido de criar mais riqueza, de gerar emprego em boa dinâmica e de melhor qualidade e de garantir que, do ponto de vista territorial, do ponto de vista social, do ponto de vista das diferentes atividades económicas, há equidade nas oportunidades para todos. Acha que futuramente Portugal conseguirá manter o acesso a estes fundos comunitários? Eu gostava que não, porque significava que nos tínhamos tornado mais desenvolvidos. Estes fundos que estamos a falar são fundos de coesão e convergência, são fundos que têm que ver com um privilégio às economias menos desenvolvidas. Portanto, o meu objetivo era que Portugal dispensasse estes fundos e que eles se localizassem apenas em algumas regiões de Portugal digamos... Vou formular a pergunta. Acha que conseguiremos algum dia não ter acesso a estes fundos, ou seja, livrar-nos deles? Eu já estava a assumir que íamos precisar deles sempre, estava a ser pessimista. Não, nós vamos seguramente precisar no próximo ciclo e, portanto, escusamos, o próximo ciclo é quase até ao fim da terceira década do século XXI, é suficiente para nós pensarmos. O que temos é que enfrentar aquilo que é uma rarefação de fundos com o Brexit e, portanto, temos que ter a noção de que vai ser mais exigente o acesso aos fundos e vai haver eventualmente menos fundos e, portanto, como sempre e reforçado, está em causa a eficácia na sua utilização. Se temos menos, temos que utilizar melhor, mas devíamos sempre utilizar da melhor maneira possível. E, portanto, aquilo que eu creio é que nos devíamos preocupar mais com a qualidade das políticas públicas, o que queremos fazer por intervenção do Estado, e com a qualidade das estratégias empresariais, o que queremos fazer pela lógica do investimento empresarial. Temos que dar mais qualidade a isso, maior colaboração, e se formos buscar mais eficácia nesses projetos, se tivermos maior probabilidade da despesa que vamos fazer financiada por fundos bater certo, nós vamos poder ter uma situação mais favorável do que aquela que temos, porque, digamos, se nos preocupamos apenas com a utilização dos fundos, há fundos, vamos fazer qualquer coisa, não é a melhor maneira de fazer. A melhor maneira de fazer é usar os fundos para potenciar a qualidade das nossas apostas-chave para desenvolver o país, os territórios, a sociedade e a economia. E as empresas sabem maximizá-los eficazmente? As empresas sabem numa parte, noutra, nós não estamos sozinhos nos mercados nem no mundo, estamos cada vez mais acompanhados. E, portanto, isto é muito a propósito da qualidade do funcionamento dos mercados. Cada vez mais vivemos em mercados regulados,
A regulação conjuntural dá ilusões e concentra tudo no curto prazo. A regulação estratégica cria estabilidade que favorece o investimento estruturante. Portanto, podemos melhorar muito em função dessa realidade e também podemos melhorar em função daquilo que é dar mais valor à diversificação dos serviços, dos bens, dar mais valor aos fatores, como aqui pude explicar, aos fatores não custo, ou seja, ajudar as empresas a criar mais riqueza porque acrescentam mais valor àquilo que são a estrita lógica dos consumos intermédios, do que adquirem para transformar e vender. Portanto, há muito a fazer, mas cada vez mais colaboração entre empresas e os seus clientes, colaboração entre empresas, clientes e políticas públicas.